quiser, vá utilizando o chat para a gente saber que vocês estão bem, confortáveis. Importante o autocuidado, tomar sua água, se esticar. Quem tiver de paletó e pijama, está valendo também, né? Não é só levantar, fecha a câmera, ou deixa a câmera aberta, a gente vai se divertir juntos também. E o futuro do trabalho provavelmente terá coisas dessa maneira, dessa magnitude também. Trabalharmos mais informais do que nunca. Então, qual é a ideia? Queria, antes de passar a palavra para a Isa, trazer uma reflexão que, assim, é a mais básica possível, né? Quando você fala para alguém que não sabe o que é trabalho, a pessoa vai no Google, ou vai, enfim, no dicionário e vai procurar saber o que é trabalho. Então, lá das nossas aulas de português, nós vamos lembrar o que era a definição de trabalho. Até aí, Dani. Só pode voltar por favor, Dani. Aí. Então, de dicionário, né? Trabalho é um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem, né, o ser humano, exerce para atingir um determinado fim. Essa aqui, talvez, é uma definição que ainda esteja ampla o suficiente para a nossa conversa de hoje. Mas quando a gente olha para a definição número 2 e número 3, gente, aí claramente já vai por água abaixo, porque essa definição de trabalho como atividade profissional regular, remunerada, assalariada, ela já começa a ficar num espaço bem amplo, aí, bem ambíguo, né? Para falar o mínimo, né? E outra definição é que trabalho é um trabalho de tempo integral, que é outra coisa que também não faz lá muito sentido hoje em dia, né? Então, isso das aulas de português. Quando a gente vai para as aulas de física, a coisa fica ainda mais divertida, né? Porque trabalho, para mim que fiz curso técnico mecânico, engenharia mecânica, trabalho, que é um tal ou W, é uma equação que tem a ver com força, e força, só para lembrar, é massa vezes aceleração, vezes o deslocamento do objeto, vezes o cosseno do ângulo que a força faz com o deslocamento deste veículo, deste objeto que nós queremos movimentar. E aí, antes que o povo entre em desespero e comece a sair do talk, aqui a ideia é só ser uma metáfora mesmo. Porque quando a gente olha o trabalho, gente, o trabalho ele tem uma dimensão de esforço ou de força que ela é tão maior quanto maior é este ângulo. Porque não vou voltar a aulas de matemática ou de física, mas só lembrando, cosseno de um ângulo é um número que, se for cosseno de 0, é igual a 1. Se for cosseno de qualquer ângulo maior do que 0, é um número menor do que 1. Ou seja, o trabalho vai ser menor quanto maior for essa distância entre da onde a força puxa esse objeto e qual é o deslocamento propositivo, qual era o propósito do deslocamento. Então, quando a gente olha para o trabalho como ele é hoje, muitas vezes as pessoas dizem: eu não aguento, eu trabalho só para ganhar um salário, trabalho é um esforço, é difícil, é um sacrifício. O que a gente costuma dizer é que este ângulo é a distância entre o seu propósito pessoal, que é para onde deveria estar o deslocamento, e a força que você coloca. Ou seja, se a sua força, a sua vocação, o seu chamado e o seu propósito está alinhado com a sua visão e para onde você quer ir, o seu trabalho vai render muito mais com uma força muito menor. Então, essa era uma reflexão inicial que eu queria trazer, porque a Isa vai por lugares tão distintos agora, de tecnologia, de comportamentos, de tendências, de cultura, que eu acho que vale a gente ficar com isso em mente. Quanto mais
alinhado o nosso propósito ao nosso deslocamento, melhor. E aí só uma curiosidade rápida, não sei se todo mundo sabe, mas a palavra pecado, ela vem do latim peccatus, que quer dizer pé torto, passo torto. Portanto, quando o seu passo está deslocado do seu propósito, você está em pecado. Uau! Não estar em pecado é estar alinhado aonde você quer ir como propósito e aonde a vida te leva como fluir. E com isso eu passo para você começar as provocações, Isa. E o Dani já põe aí na tela da Tereza. Super, super mestre, né, gente? Não tem como não aprender a todo momento com o Edu, né? É isso, assim, eu quis trazer 3 momentos diferentes para vocês. Conforme eu estava comentando, foi difícil, né, Edu, para a gente fazer algumas escolhas. Obviamente, se a gente olhar outros consultores, especialistas, né, nessa área, talvez as escolhas sejam outras, né? Então, a maior parte desses focos, eu confesso para vocês que tem mais a ver com o que eu hoje faço, né, e pesquiso e tudo mais, do que eventualmente falar para vocês que são as grandes e principais prioridades. Isso não é verdade. São ângulos que refletem um pouco as oportunidades que hoje eu vejo, né? Que vão surgir a partir de agora, né? Primeira telinha, Dani. Então, antes de ir para a primeira telinha, então é isso. Eu separei a nossa conversa, né, Edu, em 3 tópicos. O primeiro, a gente vai falar um pouquinho do tom de novas economias na questão da sobrevivência e do que a gente está vendo agora, principalmente com relação à renda básica universal. O segundo tema, vamos entrar um pouquinho nesse capítulo de redes, né, arquitetura organizacional, que eu estou vendo como está avançando, né, desafios e tudo mais. E a gente encerra com um capítulo de ética digital, tá bom? Então, essa primeira telinha é uma tela que eu sou realmente apaixonada por ela. Essa artista, né, das artes plásticas, Ana Maria Maiolino, é uma ídola brasileira, viva, né? O quadro aqui da esquerda foi um quadro que estava em exposição no Malba, na Argentina, quando eu vi pela primeira vez, e chama Entre Vidas, né? Reparem que essa risca verdinha, ela faz parte da obra, né? Ovos que quebram pelos nossos pés são coisas que a gente não quer que nasçam. Ovos né, que se explodem de dentro para fora são coisas que a gente gostaria que nascesse para a vida, né? E meio que parece que esse traço verde é uma dica, né? Dessa artista para tentar ajudar a gente a escolher um caminho menos danoso, né? Na perspectiva dela, né? Isso eu acho mais interessante, porque a partir de agora, talvez essa obra não tivesse essa linha verde, a perspectiva vai ser muito nossa do que a gente vai querer matar e do que a gente vai querer deixar nascer, né? A obra aqui do lado já tem a ver com uma exposição que teve no Sesc, né? Então, que eu achei muito lindo, porque a própria artista estava lá, Ana Maria, e as pessoas recebiam algumas faixas no sentido de não olhar os ovos que estavam quebrando, né? Então, o que me dá uma sensação de que tem alguns ovos que a partir de agora vão passar um pouco desapercebidos por nós, a gente vai quebrar sem querer, a gente vai deixar nascer sem querer e tá tudo certo, né? O grau de imprevisibilidade da certeza é tão absurdamente mais elevado do que a gente imaginou até ontem, que a gente vai ter que aprender a lidar com essas coisas que vão ficar aí no meio do caminho e tentar fazer essas escolhas de ovos, né? Acho que até anterior à pandemia, eu pessoalmente e acho que tantos profissionais fizeram uma escolha de coisas que tinham que nascer. E Sim. durante a pandemia, a gente está tendo que fazer escolhas daquilo que a gente quer que morra, né? São ciclos, né? O que basicamente a gente tem que imaginar é que para tudo tem um risco, né? Para todo aquele planejamento e para todas aquelas metas que existiam no período anterior, sempre existia um risco de fazer ou não fazer, mas esse risco que foi aportado agora, esse não era tão previsível assim, né? O que não me deixa muito confortável é imaginar que muitos gestores, nesse momento, estão cuidando dos mesmos ovos como se nenhum deles fosse morrer, né?
Então, esse é um convite, mais uma metáfora para a gente pensar no pós-pandemia, o que acontece com essas metas, o que acontece com essa performance, o que acontece com aqueles objetivos que tão fortemente foram impactados e que não só não vão acontecer, como a gente não quer que eles aconteçam. É uma opção nossa a partir de agora, né? Então, vamos lá, né, Dani? Acho que tem uma segunda tela. É importante falar um pouco da nova economia. Podemos seguir, Dani? Sim. Fala um pouco. Eu vou só ver se tem, às vezes tem um microfone aberto, eu vou fechar aqui. Pode ir. Tá aqui, acho que uma das coisas que a gente deixou para falar, né, quando a gente encontrasse a plena automatização das indústrias, a plena queda, vamos dizer, dos trabalhos operacionais, dos trabalhos substituídos ali por robôs ou por inteligência artificial e tudo mais, essa discussão da renda básica universal já vinha acontecendo há um certo tempo. Esse gráfico que fica aí com vocês é um exemplo de estudos incríveis que já há anos a gente compartilha e observa e faz parte. Esse aqui especificamente é do Institute for the Future no Vale do Silício e é um estudo da Marina Gorbis, né? A Marina Gorbis, para quem não conhece, é uma super estudiosa fundadora dessa escola de futurismo, né? E ela baseia o trabalho a partir da referência da estrutura social que se encontra nas plataformas hoje tecnológicas, né? Então, por isso ela vai olhar essa distribuição de coisas, não só na perspectiva da renda básica, na figura do dinheiro, né? Como é o que a gente vai ver a partir de agora, uma discussão mais clara sobre isso, mas ela vai também assumir, e esses estudos estão percorrendo o mundo, sobre a distribuição de assets, né? Sobre a distribuição daquilo que ela diz respeito ao indivíduo, à sociedade, à comunidade, né? A pequenos núcleos, né? Que trazem coisas em comum. Então, a gente vai falar muito a partir de agora da distribuição de energia, da distribuição da água, de novos fundos sociais, de educação inclusiva, de maior conexão e acesso, de moedas, né, a lá Bitcoin, para poder fazer essa distribuição de renda acontecer da maneira mais neutra possível, de blockchain, né, de acessos. Então, vejam, eu acho que essa discussão, que ela estava um pouquinho encapsulada, eu acredito que como tendência ela deve aumentar. A gente está muito de olho no que vai acontecer na Índia, né, em 2022. Eu não sei se eles vão antecipar esse exercício aí, sim, da renda básica universal, numa cidade que se chama Skin, que tem ali quase 700 mil pessoas. É um experimento menor. Sim. Mas mesmo assim são 700 mil pessoas, né? 700 mil pessoas, né? Tem um exemplo que eu adoro aqui nessa história de uma empreendedora que infelizmente faleceu esses dias, não foi de Covid, né? Mas que eu era fãzaça dela, Leila Janah, que fez uma plataforma chamada Sama Source. Não sei se vocês já ouviram falar. A Sama Source é uma plataforma que ela inclui uma população de baixa renda, sem escolarização, e por 3 anos, na sua maior parte, virtualmente, essas pessoas são educadas. Não existe uma graduação específica, não existe diplomas, não existe nada disso, mas elas são preparadas para o mercado de trabalho com empresas globais. Elas passam a fazer parte de uma plataforma de freelancers, né? Então, todo esse mundo gig ou mundo freelancer, tenho a impressão que ganha um capítulo mais acentuado, que é um capítulo de inclusão social mais relevante, que é uma das maneiras que a gente tem de ampliar a circunstância, né, de retomada até da participação dessas pessoas, ainda que a gente tenha uma deficiência na educação básica. Então, a gente deve ter, né, imagino, uma versão maior nisso. Aqui a questão e a dificuldade, talvez, né, Isa, é a questão política que naturalmente começa a se conectar, né? Quando a gente fala de uma renda universal básica, obviamente toca aspectos políticos que não é o nosso
olhar principal hoje, mas sem dúvida é um dos desafios do futuro do trabalho, essa conexão com o mundo governamental, não governamental. E vocês sabem que tem uma coisa que me chamou muito a atenção nesses últimos dias, em função dessa coisa não é a distribuição, não existe, aqui no Brasil a gente infelizmente não tem esse conceito da renda universal tão bem elaborado, mas o que aconteceu agora com relação à distribuição emergencial revelou um país que quis fazer questão de afirmar para a gente que tem ali, a gente tem 46 milhões de invisíveis. A hora que eu olhei aquilo, mas invisíveis, do que se trata? Invisíveis, né? E aí, quando a gente olha para todos os estudos do trabalho, e olhando na perspectiva de oportunidade do Brasil, eu tenho a impressão que novas startups ou um land, né, vamos dizer, um contexto de novas empresas e autônomos que se dediquem a colocar muito foco em analytics, que apoiem a tomada de decisão de novas políticas públicas, eu acho que agora vão ter uma antena aí maior, né? Diria para vocês que mesmo nessa zona toda informal, nos faltam muitos dados. A gente tem que sair pesquisando por outros canais que não são os canais formais aí estipulados pelo governo. Então, eu acho que existe no trabalho, o mundo todo, algumas questões que são muito comuns, como essa questão da renda básica universal, mas dentro da renda básica, políticas públicas que vão demandar cuidados mais aprofundados com relação principalmente a analytics, a dados e essas versões aí que cruzam com muita inteligência essas informações. Né? Sim. Vamos lá? Aqui Não, ia aí, falar para o Dani ir para as páginas que você tinha pedido e eu pedi para voltar. isso, podemos seguir, Dani. Aqui tem um outro exemplo, né? Adoro essa página, né? Que fala sobre trabalho. Olha a palavra, decent jobs, né? Trabalhos decentes para a população mais nova, né? Então, eu acho também que como linguagem, eu estou vendo que a Eni está aqui, né? Eni, a forma como a gente vai começar a comunicar esse novo trabalho, esse mundo pós-normal, vamos dizer assim, ele é mais explícito. Eu acho que a gente vai perder um pouco a vergonha de tapar aí as palavras que efetivamente fazem com que a gente esconda um pouco essa aflição. É para ter trabalho que seja decente, né? É para ter trabalho que seja universal. É para ter trabalho. Então, o que significa isso com uma linguagem cada vez mais explícita, né? Podemos caminhar? Então, a gente tem um primeiro contexto de nova economia. Esse contexto vai falar muito de capitalismo consciente. Esse contexto vai falar muito de healing organization, de organizações que curam, de organizações que, numa perspectiva sistêmica, vão cuidar cada vez mais dessa saúde mental, dessa saúde integrada, né? Na perspectiva de que fazer dinheiro vai precisar ser justificado a partir de agora através de marcas que com muita consciência digam o que vieram, né? Então, há controvérsias no nosso mundo aí, né, de estudos, né, de pessoas que dizem que a gente ainda está na quarta revolução. Eu já acho que a gente está com o pezão na quinta, né? Diz assim, acho que a quarta converge todas as tecnologias, desenvolve soluções exponenciais, isso afeta bilhões de pessoas, pá, de tudo isso a gente já sabe, mas a quinta, ela traz todo esse conteúdo da quarta e carrega para aquelas empresas que efetivamente vão ter coragem de impactar a sociedade como um todo. Então, também esse é um canal da gente observar nesse momento, claramente, empresas que estão maquiando essa história, né, e trazendo mais publicidade e referência nisso, na perspectiva de engajar mais pessoas, ou serem mais atraentes e tudo mais, e empresas que efetivamente trazem isso na sua essência e que encontraram nesse momento esta transição da quarta para a quinta, entendendo o benefício que isso realmente tem aí para a sociedade. Então, vale muito a pena ler o Paradoxo do Capitalismo, ler o Raj, né? Ler todas essas coisas que trazem a gente para uma versão mais saudável de uma economia que vai precisar se rever. É o caso da Holanda, que agora, né, repensa toda essa história. A dúvida que eu tenho, né, Edu, e acho que de todos vocês, é por onde isso começa. Se começa pelos governos ou se começa por algumas instituições e isso escala como se fosse uma transformação. Né? Ou se são fractais de
pequenos experimentos que vão dando certo aqui, nucleando e, enfim, e de uma forma subversiva, no melhor sentido da palavra, né, vão subvertendo essa ordem maior, né? Porque se esperar um movimento único, geral, global, governamental, acho que tende a demorar mais, ou tende a gerar resistências de outras naturezas, né? Vamos ver quem tem coragem, né? Eu estou aqui pagando para ver, esperando um pouquinho para ver Né? que a organização volta com uma outra abordagem, diferente daquela que, né, Sim. teve até a pré-pandemia, né? A próxima tela, então, falar para vocês um pouquinho da segunda abordagem, que é a abordagem sistêmica, né? Pode passar, Dani. Que é muito o que acontece, já estava acontecendo um pouco essa coisa das organizações se reinventarem a partir de uma outra lógica, né? Que é uma lógica mais orgânica, uma lógica onde as pessoas deixam essa circunstância de posição e cargo para uma circunstância de contribuição, né? Entram e saem de filmes com personagens diferentes, né? Estão disponíveis, né? Elas se ofertam como contribuição, independente do que os gestores esperam dela ou ditam, né, com relação àquelas tarefas ou atividades ou projetos do dia a dia. Então, se vocês forem olhar um pouco, aqui esse gráfico da Cisco é o organograma da Cisco hoje. A gente não vê mais caixas, né? O que, aliás, essa pandemia tem ensinado muito para a gente também. Os gestores, alguns estão em pânico, né? Não conseguem ver as pessoas, as caixas já não estão mais ali, e tem percebido que tem funcionado em muitos casos. As pessoas se auto-organizam de um jeito completamente inesperado, né? Mas, de toda maneira, o que aqui a gente quer dizer que eu queria contar para vocês, que acho que até uns 2, 3 anos atrás, eu vi alguns projetos e de alguns deles eu fiz parte, né, de estruturas e redesenhos que exterminam silos, que trazem mais um olhar híbrido, né, de rotinas revitalizadas por experiências de usuário, junto com sistemas de inovação, por hubs ou clusters, whatever, e tudo isso gerando uma cultura digital que impacta a autonomia, que impacta a distribuição de poder, que impacta a carreira do projeto, que impacta tantas coisas. Mas, a bem na verdade, eu acho que essa é uma ligação que é possível ser feita com a primeira fala do Edu, do esforço da máquina, porque eu acho que o pré-pandemia, ele trouxe para a gente ainda um mecanismo quase que artificial para essa história. Então, a gente pergunta para os gestores hoje como eles montaram seus squads, como eles montaram os seus clusters, os seus hubs e tudo mais, a gente vê um velho jeito de pensar carreira, que era aquele velho jeito de olhar line box. Hierárquico, mecânico, mais velho, mais competência, mais tempo e mandando em 2, 3 pessoas, né? E aqui só um parênteses, Isa, é incrível como é a primeira experiência, não a primeira, mas é uma experiência visual de ver a mudança de metáfora mecânica para uma metáfora orgânica, né? Visualmente, você olha esse organograma, você lembra de coisas da natureza, redes neurais, plantas, nuvens, enfim, qualquer metáfora aqui é uma metáfora orgânica, molecular, diferente do que era um organograma tradicional, com caixinhas e com coisas totalmente artificiais e mecânicas na sua disposição, né? Eu acho que tem uma beleza hoje, né, Edu, que se a gente olhasse de novo até 3 anos atrás, talvez a gente não tivesse o instrumento, e aí o digital trabalhando a favor dos nossos experimentos, que é o que a gente tem disponível hoje. Então, hoje, nas organizações, para usar um pouco a sua palavra de subversão, é um pouco isso, que a gente está dizendo para elas é o seguinte: deixa as pessoas livres, né? Deixa as pessoas ali encontrarem na nuvem aquilo que diz respeito aquilo que tem dentro delas e que não necessariamente está tão explícito dentro dessas caixas, né? Tirem essa capa protetora, isso sim é um vírus. Desmanche deixa esse conteúdo, de fato, invadir outros territórios, né? Então, quando a gente propõe um sistema como esse, é muito mais do que aconteceu até antes da pandemia,
que é vamos organizar squads, e as pessoas confundem isso com novas formas de projeto, e que não é também, esquecem os impactos na vida, e hoje eu acho que as pessoas voltam da pandemia pensando exatamente nisso. Qual é o meu melhor? Qual é essa minha contribuição? Onde é que eu localizo? Qual a inversão desse sistema que faz com que eu consiga visualizar aquilo que de disponível a gente tem de atividades, de interesses, de projetos, e como é que isso me encontra através de tecnologia, né? A segunda coisa é dizer eu ia só, mas já depois um gancho que eu lembro que você vai falar, que é aqui estamos falando da Cisco, de grandes corporações, de um ambiente estrutural, formal, tecnológico, mas quando você entrar no próximo exemplo, fica claro que isso está acontecendo na sociedade como um todo, né? E fica bem mais vivo e próximo de quem não está, por exemplo, no mundo organizacional. Exatamente. É o que eu digo para vocês. Hoje, a gente ainda tem um certo esforço cultural para ajudar as empresas a começarem a ter um nível de abstração e sonharem com esses desenhos, né? A entenderem essa nova lógica. O problema dessa nova lógica é que as pessoas não sabem onde as pessoas estão. E o problema dessa nova é o que acontece com o Brasil. O Brasil também não conhece quem é o Brasil. Então, a empresa também não conhece quem é a empresa. Então, a gente está falando de uma empresa de 5.000 pessoas, onde cada diretor conhece 30, 50, com muita proximidade. Então, esse novo ambiente é um ambiente democrático, inclusivo, e um ambiente que oferta possibilidades de realmente ter um full potential à disposição daquilo que realmente importa. E aquilo que realmente importa, hoje, vai se encontrar muito mais ligado na forma de projetos, explicações, hipóteses, design, futurismo, novos cenários, enfim, que é onde as pessoas verdadeiramente gostariam de se conectar, uma grande parte delas. Né? À direita, vocês vão ver um trabalho muito recente aí, por conta do Covid, né, da linha de rede, né, de interação orgânica de mais de 6.000 6.000. que nesse momento estão trabalhando sobre a Covid, né, que é um negócio que hoje a gente chama de ONA, de Organizational Network Analysis, né, e que também estão aplicando nas organizações. Hoje, nesses 5.000 caras, 20.000 caras, quem são os influencers? Quem são os caras que podem transformar muito? Quem são os experts nessa história? E é quase blinded, né? Porque pouco me interessa, né? Quantos anos tem, de onde vem, quanto tempo tem de casa, qual é o cargo e por aí vai, né? Então, só fechando esse capítulo, acho que hoje, olhando o panorama que a gente tem, as pessoas foram obrigadas a se confinarem. Uma parte das pessoas que conversam comigo diz assim, Isabel, que sensacional, estou aprendendo muito a me virar sozinho. Tem uma outra parte que diz o seguinte, eu não sei o que é autonomia, eu sempre obedeci algumas regras e algumas tarefas estipuladas e eu não me vejo ainda tão preparado a ponto de organicamente crescer e me desenvolver de um jeito mais informal e vamos dizer, mais aglutinador, como é a proposta desses movimentos todos, né? E, obviamente, para quem tem interesse, é isso, né, Edu? Está tudo explicado na biomimética, tem tantas coisas que a gente tem lá. Sim. A tela seguinte é uma das telas que eu mais me emocionei, pode passar. Eu também. Assim, que é um super exemplo para as organizações. Né? Assim, a gente tem uma favela em São Paulo que é gigante. Assim, na hora que chega coronavírus em São Paulo, a gente tem um processo de auto-organização de moradores que viram presidentes de rua. Vocês imaginam? E aí a gente gasta nas empresas, em sistemas organizacionais, em rede e tal, a galera fica ali um tempão para definir governança, como é que é, como faz gestão de resultado. Cara, aqui a vida é como ela é. Assim, você não tem muito tempo, você tem que experimentar, acertar, errar, conviver com erro, voltar num experimento que traz líderes naturais para esses processos que vão com muita influência captar essas necessidades e ao mesmo tempo ajudá-los por dentro a ressignificar esse momento. Então, o meu sonho é conversar com eles depois da pandemia para entender que lições a gente tira disso. Porque são lições emocionais, são lições de segurança psicológica, são lições de sobrevivência, são lições
de gestão, que eu acho que para o Brasil pode ser, né, de muita ajuda. Né? E se a gente olha aqui, né, e lembra do Klaus Schwab, do Fórum Mundial, né, e do escritor, o autor da Quarta Revolução, né, ele fala do talentismo, né? O talento vai fazer as pessoas encontrarem o seu melhor lugar de trabalho e não mais outras competências ou critérios que eram utilizados antes. Então, a gente olha um movimento como esse do Paraisópolis, existem alguns talentos naturais aparecendo e esse talentismo é o que faz a organização criar sua própria governança, né? Então, é novo e é diferente, é muito ousado ainda, se a gente olhar. Né? Vai ser divertido para a gente, né? Eu fico assim muito curiosa para entender nesse cenário gigante de milhares de pessoas como indicar esses 420. Não tem assessment, não tem análise de talentos, não tem line box. Manja, tem aquele cenário que temos líderes incríveis que têm soft skills necessários e que têm hard skills necessários e que vão conseguir construir uma inteligência coletiva tão poderosa a ponto de gerar um output rápido, ágil e muito benéfico para todo mundo. Né? Então, esse acho que é um case muito bacana para a gente acompanhar e que tem tudo a ver com esse padrão de ecossistema. Né? Eu recomendo tudo. Eu comentei muito isso com o Edu, né? Me lembrem depois de colocar aqui a referência para vocês. Todo ano, lá em Viena, existe um summit que ele faz parte do Peter Drucker Foundation, né? E em novembro do ano passado, esse summit se dedicou a estudar organizações ecossistemas, né? Organizações que estão todas orientadas para ecossistemas. E a gente tem olhado muito para a China para isso e tudo mais. E recentemente eles lançaram um sumário de todos os palestrantes, de todo mundo que está dando mais vida, mais cor, mais entendimento, mais luz, apontando o caminho sobre como são esses ecossistemas montados. Estou colocando no chat aqui enquanto você vai falando, tá? Sim, você vai acompanhando. Bom, e tem um livro que eu recomendo para a seguinte, que para todos os líderes, eu gosto muito disso. Olha o subtítulo, né? Power, Fortune and Survival in the Age of Networks, né? Assim, é a pura tradução de que o nível de influência, né, que é esse sétimo sentido, é o que de fato vai fazer toda a diferença para o líder que já entendeu que esse é o melhor caminho de argumentação, de engajamento, né, e, enfim, me dá licença para a gente caminhar junto. Vamos influenciar através de ideias, através de argumentos, e coisa que a gente também não estava tão acostumado antes, né? Deixa eu até avisar vocês, todo mundo, no final nós vamos colocar aqui um QR Code para que vocês baixem a apresentação inteira, tá? Então, independente do chat, tudo que tiver os slides, a gente vai apresentar um QR Code para vocês poderem baixar. E é lógico, né, do que o QR Code vem com o endereço para envio de uma caixa de chocolate. Exatamente. Gente, e o terceiro capítulo, para mim, realmente, falar uma coisa para vocês, é aqui que vai pegar, né? A gente tem tantas coisas que já estava vivendo, tá falando, mas eu acho que ética digital, a partir de agora, vai ser o exercício mais complexo, talvez mais doloroso, talvez mais polêmico, e onde a gente realmente não vai ter uma convergência acerca de posições a respeito, né? Então, isso já vinha de novo também acontecendo ano passado, mas agora tem algumas plataformas e algumas coisas que vão se tornar mais agressivas nesse momento. Isso porque a gente continua com um leque de confiança, a gente continua com alguns interesses que perpassam, né, os interesses comuns de uma sociedade mais realmente autônoma e um pouco mais livre, né? Esse tema dos freelancers, para quem me conhece sabe que eu sou fascinada por ele já há muito tempo. Toda vez que a gente fala dos ecossistemas, um pouco aqueles desenhos coloridos que vocês viram, a gente diz que inteligência coletiva mesmo
boa é aquela que sempre vai olhar para dentro de casa, vai fazer um baita trabalho de mobilidade interna, vai achar essas capacidades, essas contribuições, onde quer que elas estejam, por meio de tecnologia e tudo mais, inteligência artificial, e também vai olhar o landscape externo, que é hoje um landscape de 65 milhões de informais no Brasil. E aqui a gente tem um pouco de tudo, obviamente, o trabalho patológico ou não patológico, mas a gente tem um land de 11 mil startups, a gente tem autônomos, as MEIs que estão crescendo imensamente. Então, aqui, quando a gente olha o cenário de freelancer na gig economy, né, vamos só apontar que o que está acontecendo hoje no mundo levou a gente para ter um duplo radar. O primeiro radar é o radar de que muita gente realmente curtiu não estar na empresa. Ponto. Assim, eu posso ser um freelancer interno da minha empresa e trabalhando na minha casa? Eu posso circular, lembrando do mesmo modelo da dinâmica organizacional, sem estar exatamente numa área só, sim ou não, né? Eu posso trazer freelancers do mercado que estão aí espalhados por plataformas e tal. E aí, como é que isso conversa, né, com compliance, compras, finanças? É o pega para capar essa história toda. Estamos aprendendo a fazer esse negócio junto. Mas, de um lado, a gente tem essa coisa que eu, pessoalmente, acho que é muito geradora de valor, e de um outro, que é o segundo ponto aqui da pandemia, tem um pedaço dessa camada da gig economy, leia-se, entregadores, motoristas de aplicativo e tudo mais, que até então de uma certa maneira, estavam sendo olhadas no mesmo espectro da gig economy. E eu acho que é aqui que a gente vai ter que fazer um parênteses, né? E o parênteses bom, o que é hoje chamado, de um jeito mais moderno na era digital, de trabalho precário, né? Como é que a gente encontra um meio termo de pessoas que, assim como os freelancers, fizeram uma opção por um trabalho via plataforma estrutural, social, tecnológica, de estar ali e não estar numa organização, mas aonde começa a questão de sobrevivência, né? E aonde isso transpassa a questão do querer, não apenas pela sobrevivência, mas porque de fato é aquilo, é aquela máquina do propósito que te move, né? Então, nós muita literatura agora falando sobre esses dois mundos. O mundo do freelancer, que se adapta nessa independência desse ecossistema, e o mundo desse freelancer que vai precisar ser olhado de uma forma muito diferente do que o que aconteceu até esse Sim, presente. sim. E isso nos leva aí para alguns números e dilemas, né? Vou até só para lembrar, Isa, a gente vai tentar fechar perto da 1 e ter mais interação também para escutar o pessoal. Vamos Então, finalizar. Eu vou passar vamos. rapidinho nelas. Tá Então, bom. essa tela seguinte, né, é uma tela muito interessante, né, porque essa é uma pesquisa da Boston Consulting Group, muito séria, né, tem um núcleo de estudo muito interessante. É raro, viu, gente, ter pesquisa nessa natureza de freelancers aí no Brasil. Vejam que o verdinho claro, né, trata dos freelancers no Brasil que não querem voltar para o mundo de posição full, né. Uhum. Existem números de inteligência, de freelancer muito inteligente, de uma qualidade muito alta, que se comparam com os índices de países desenvolvidos. Então, o Brasil tem café no bule para toda essa história, e isso vai ser uma coisa que a gente vai ver cada vez mais ali na frente. Então, não deixa de ser um dilema. Tela seguinte, né? Recomendo fortemente que vocês leiam, para quem não leu ainda, essa cidadã que é a Amy Webb, Amy né? Webb. Instituto. Eu vou falar uma coisa para vocês, é tanto relatório de tecnologia e dilemas e ética e tudo mais, que eu só leio um. Se eu ler esse negócio e ficar com alguma dúvida, eu procuro outras fontes. Mas uma vez por ano ele acabou de ser lançado por ela, que na minha opinião é uma das principais mulheres no mundo que fala sobre essa questão de onde é que está a data, a informação com quem está, quem tem direito sobre ela, cadê o estatuto, cadê a Constituição, cadê, né? Então, ela faz uma provocação, ela é uma super futurista, uma das que eu mais gosto, né? E aí ela traz capítulos enormes, né, sobre essa história. Então, eu vou passar algumas telinhas finais. Pode passar, Dani, no que está acontecendo agora, né? A Amazon já tinha patenteado, vamos dizer, em 2017, uma pulseira de controle e monitoramento, um gadget que a pessoa
anda, né, e rastreia todo mundo no seu horário de trabalho. Hoje a gente tem a Humanize e tantas outras plataformas que vão dizer, e que está acontecendo já agora, né? Então, algumas empresas disponibilizando gadgets para as pessoas para saber se elas estão em casa, para saber se elas estão na frente do computador, né? Aqui na Amazon era para saber se as pessoas estavam saindo do seu ambiente de trabalho, dizer, uma super construção de um sistema altamente tecnológico de monitoramento, né? Tela seguinte, acontecendo agora, welcome back to the office, né? Então, temas que vão começar a medir exatamente o que acontece com o teu corpo, né? Como é que está o seu nível. Temperatura. E aí, Dani, eu queria que você passasse até na tela da mãozinha, que depois dessa próxima, essa, que é muito polêmico, né? Fui lá visitar essa empresa, as pessoas estão sendo chipadas, né? E aí uma parte do discurso tinha a ver justamente não só com a questão de segurança, de acesso, de uso no Amazon, né, Food e tudo mais, cai direto na folha de pagamento, mas é o seguinte, se seu sangue está com algum problema, sua temperatura está ruim, o seu nível de glicose está acima, você recebe, é IoT total, né? Você recebe na sua tela ali o seu índice, abre para uma outra janela do seu laboratório do lado da sua casa que já abre agendamento, né? Então, como é que a gente vai lidar com um mundo que efetivamente vai monitorar cada vez mais? E uma das coisas que eu fiquei realmente mais impactada essa semana é a venda de todos os melhores sistemas tecnológicos. E, nossa, aliás, eu tenho 15 telas sobre isso, se vocês precisarem saber, estudar quais são as plataformas que efetivamente estão monitorando 100% do que você está fazendo na frente do seu computador. O que você tecla na sua tela. Para que lugar você olha mais ou não, né? Login, não login, que tipo de e-mail, que palavras que vão acenar com o radar, onde você vai circular, onde você vai navegar em sites. Assim, é o pleno, vamos dizer, é a plena ausência da confiança que volta a se instalar no mundo que deveria, nesse momento, aproveitar para justamente trazer um pouco mais de confiança e vínculo, né, com essas pessoas. Então, tem uma penúltima tela que eu recomendo demais que vocês deem uma olhada, fiquem atentos, né? A Universidade de Oxford, então, acaba de lançar um centro, um prédio, né? Dedicado, é o primeiro instituto inteligência artificial. A análise de ética, né? De trabalho e uso de inteligência artificial. Então, é um pouco isso, assim, né, Edu? Tem essa última tela. Essa última tela eu adoro, assim, sempre que eu posso eu mostro. Sou eu aqui, ó, que bonitinha sentada, né? Mas eu não sei se vocês chegaram aí na exposição do Weiwei, né, chinês, que teve aqui no Brasil. Eu fiquei tão impactada com essa história, porque tinha uma instalação que ele fez lá na Oca, que foi essa daí que eu sentei para ver, que ele simulou sementes de girassol. Creiam, as sementes são de porcelana, creiam, as sementes, cada uma delas por artesãs chinesas que estavam desempregadas. Então, ele constitui um ecossistema de inclusão de artesãs e os vídeos que vão passando na amostra mostram o trabalho delas, mostram o nível de acuracidade, o que semente que elas jogavam fora, porque não estava pintada exatamente como a semente, por aí vai, né? Então, foi uma das exposições mais lindas. Eu continuo achando que tudo que daqui para frente for realmente extraordinário só vai ser a partir de uma resposta coletiva, seja no trabalho, seja na sociedade, né? E aí, eu acho que é uma ciência, né? A gente vai ter capítulos nessa história, né? Legal, eu vou até aproveitar e continuar com 2, 3 telinhas e aí a gente abre já para a conversa todo mundo, né? Tem um livro que me impactou muito, que é esse livrinho aqui, que é Cradle to Cradle, que é do berço ao berço. É um livro sobre sustentabilidade eu comprei em 2007, por aí. Esse livro, para vocês terem uma ideia, ele é impresso em plástico e é lavável. Ou seja, depois que você lê, se você quiser, você lava o livro com um determinado produto, ele está pronto para imprimir um outro livro. O que é mais interessante aqui é porque ele fala da economia circular e aí eu até fiz aqui um paralelo com a biomimética, muito mais do que
dizer o que é um campo para que todo mundo possa perceber e refletir um pouco sobre o que vai ser o trabalho numa economia nova, numa possibilidade nova. Então, na economia circular, que é o que o livro fala, tem 3 princípios. E, ao mesmo tempo, tem 3 princípios de biomimética, e eu vou fazer esse paralelo. Na economia circular, eles dizem que não existe lixo. Todo resíduo é um nutriente de um ciclo maior, porque a natureza é assim. Na natureza não existe lixo. Lixo é uma invenção humana e a gente acabou criando esse conceito e tem lá uma latinha que a gente joga coisa e que não sabe o que fazer com aquilo, né? Na natureza, todo resíduo é nutriente. Na biomimética, que é como copiar a natureza para criar processos, existe esse lugar também de fazer ciclos fechados. O segundo item, o segundo princípio da economia circular é utilizar a fonte solar de maneira ilimitada, como um recurso muito importante. Já na biomimética, tem um princípio de otimização que casa totalmente com esse. O terceiro e último princípio da economia circular é celebrar a diversidade. E na biomimética, a gente fala de interdependência. Então, as coisas se comunicam, até porque elas têm origens similares, né? Obrigado aí, o João está colocando alguns links para a gente também. Mas a ideia aqui é só fazer esse paralelo de que nesse mundo novo que a gente quer entrar, de economias mais colaborativas e trabalho mais colaborativo, talvez os ciclos mudem um pouco. Tem um próximo slide que eu vou pedir para o Dani colocar, um outro ainda na sequência, esse, que mostra que até então a gente tomava como base esse ciclo da direita para reciclagem, né? Ou seja, tenho produtos nutrientes técnicos que vão para uma empresa de produção, viram um produto, tem um uso, voltam para a reciclagem e aí eles são desmontados para virar recursos técnicos de novo. Num ciclo biológico, isso vai de um recurso biológico que vai, por exemplo, que vem de plantas, que vai para a produção, que vai para um produto, que vai para um uso e que volta para a biodegradação. Então, um ciclo muito mais natural, vamos dizer assim. E aí, como reflexões finais, só para a gente poder abrir para vocês, o próximo slide, Dani. O que é necessário, o que é suficiente e o que é importante? Pode passar, Dani, todos. Redesenhando empregos e redefinindo o trabalho é um estudo da Deloitte sobre o futuro do trabalho que mostra que, se você quer mudar o trabalho, uma forma de fazer isso é redesenhar empregos. Então, reduz custo, automatiza funções, etc. Mas tem um outro lugar que é muito mais impactante, que é redefinir o trabalho propriamente, que é fazer novas oportunidades criativas para que todo mundo possa, então, entrar no mundo do trabalho com uma visão de abundância e de criação coletiva. Conexões em vez de fileiras é uma frase de um livro muito antigo que eu li, da Riane Esler, que fala sobre o cálice e a espada, está aí na bibliografia para vocês. E crescer e evoluir é uma reflexão final, né? Será que nós precisamos, como sociedade, continuar no modelo de que tudo precisa crescer sem parar? Ou, como é na natureza, a gente precisaria evoluir? Porque quando a gente olha o futuro do trabalho a partir de crescimento, essa conta não fecha para 7 bilhões de pessoas. Quando a gente olha como evolução, essa conta não só fecha, como ela é abundante. Então, isso, enfim, são as mensagens que a gente queria dar como provocação desse talk e deixar para vocês ou abrirem microfone e fazerem suas perguntas ou utilizarem o chat para a gente poder usar em uns 15 minutos, que é a nossa previsão, terminar umas 3h15. Então, a gente tem aí uns 15 minutos para poder fazer essa revolução juntos. E aí, Dani, se puder
e para o QR Code, para quem quiser já ir baixando. Ah, não está no céu. Espera aí que eu coloco aqui, eu tenho no meu. Deixa que eu compartilho a tela um pouquinho, Dani, por favor. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, porque aí aqui eu tenho o QR Code. Vocês estão vendo na tela? Então, quem quiser é só abrir o seu celular. Se for iPhone, abre a câmera do seu celular e ele já te leva direto para um link. Se for um Android, provavelmente tem que ter um aplicativo de QR Code aí com você. E caso não tenham, depois também é só mandar um e-mail para nós, ou uma mensagem, WhatsApp, etc. E a gente manda com prazer para vocês. E aqui o nudge é que a gente quer dar um empurrãozinho para você ter esse material mais fácil. Ok? Então, vou parar o compartilhamento de tela. Aliás, Dani, se puder, salva essa tela para você, que aí depois, se precisar, você volta a compartilhar. Deixa eu interromper aqui. Vamos lá, então, dúvidas? Marisa agradecendo. João, desde o meu início no mundo corporativo, ouvi aqui, ou uma empresa cresce ou morre. E isso sempre me inquietou. João, eu ainda pretendo escrever um livro com esse título. Crescer ou evoluir. Eu acho que a gente se perdeu nisso, né? Nada na natureza cresce sem parar. O que mais se aproxima de crescer sem parar na natureza é câncer. Mas mesmo assim, acaba parando. Ou seja, uma árvore cresce, chega um momento ela morre, mas ela evolui em termos de ciclo, de nutrientes, etc. Ana Lúcia, adorei. Muito obrigado, Ana Lúcia. Suzy também. Edu, só um comentário a respeito, né? Sim. O que tem a ver com essa fala dele? É que tem gente que mata e mata de um jeito absurdo, né? Estamos de olho em tudo que está acontecendo. Não sei se vocês viram aí esses dias uma empresa nos Estados Unidos de tecnologia que mandou 406 pessoas embora em 120 segundos pelo Zoom. Nossa, não vi, não. Então, assim, esse ouve um pouco as pessoas, né? Porque daí foram coletadas as falas do que aconteceu, né? 120 segundos. E o assunto era Covid-19. Então, convidaram as pessoas para entrar, era mandatória, como se fosse acontecer uma reunião. Né? Assim, até para morrer, tem empresa que quer morrer de um jeito cruel. Né? Como né, vocês que mexem muito com jornada de experiência, o usuário e tudo mais, é a pior experiência possível. Né? Eu não vejo realmente o mundo de uma forma única, cor-de-rosa e que não tenha desafios, paradoxos, dificuldades. Mas quando a gente olha a possibilidade que a convergência tecnológica permite, volta para um outro lugar, que é o lugar de onde a gente trabalha também, né, Isabel? Que é a crença no desenvolvimento humano, a crença de que a consciência precisa dar um salto para acompanhar a tecnologia. Não adianta eu ter a melhor tecnologia do mundo se eu não consigo entender que enquanto pessoas morrem de fome ao meu redor, é mais difícil eu acumular para quê? Né? Para usar onde? Então, acho que tem um lugar novo para a gente poder checar que tipo de futuro eu quero construir e não apenas eu quero receber. Porque eu não sei se nós estamos conscientes de que nós somos sempre autores e atores desse futuro. É que, aliás, fica aqui um comentário que, assim, há mais ou menos um ano atrás eu fui buscar me desenvolver em Foresight, né? Eu falava assim, não, mas essa história de fazer desenhos de cenários, desenhos de futuro, não é uma coisa tão assim simples. Deve ter uma metodologia, deve ter uma coisa bacana. E esse negócio está disponível e é maravilhoso quando a gente encontra as metodologias e as técnicas que ajudam a gente a percorrer esses caminhos
absolutamente novos. Uma dúvida, É, como ficou a, a a Cris, situação da Adriana só se e eu tiver aqui. A Cris, por exemplo, está colocando, né? O que vocês têm sugerido para as empresas que querem e estão abertas para essas mudanças, rumo a uma mentalidade coletiva incentivadora de inovações? Por onde nós começamos para engajar nesse processo transformativo? Eu vou falar rapidamente do que a Atma acredita, que está aqui no nosso resumo aqui da assinatura, né? People Love Change. Então, para nós, tem um lugar que é como conectar as pessoas através do amor. Que amor que é esse? É gerar sentido, gerar conexão, chamar as pessoas para algo que, se não faz sentido para elas, realmente não existe engajamento. Então, não é fácil, não é simples, mas a transformação, na nossa visão, ela vem desse lugar de saúde, sentido e transformação. Se isto não começa desse lugar, eu acho mais difícil a gente conseguir convencer pessoas na organização. Agora, quero te ouvir também, Isa, como é que você tem feito approach com o nível executivo, quando você começa um trabalho sobre, enfim, novos modelos mais colaborativos e coletivos? Assim, é tão interessante, né? Porque eu não sei exatamente definir qual que é o percentual de pessoas que são tocadas efetivamente por dentro quando a gente se reúne para falar de transformação, mas tem um percentual, seja ele o menor que for, que se disponibiliza na hora e que vai continuar, né, disponível por o tempo que for necessário. São essas poucas pessoas que eu acho que espontaneamente, no lugar menos burocrático possível da organização, senta, pensa, experimenta. Hoje em dia, eu tenho ficado um pouco rebelde assim com o começar grande, jamais, e com o começar pequeno, que ele seja muito consistente, profundo, estudado, compartilhado, mas que ele aconteça, que ele seja testado e que ele não tenha nenhum medo de assumir que dali podem sair coisas absolutamente contrárias às posições que vigoram, né? Então, eu não sei, para mim a transformação hoje passa muito perto de pequenos núcleos que compram essa história para dentro e para fora, manja o negócio do ovo, vou matar uma coisa que está dentro, ou vou deixar alguma coisa nascer e tudo mais, né? Mas eu acho que tem a ver com um movimento mais espontâneo, menor, e a partir de pessoas que realmente querem fazer com que esse negócio dê certo, porque senão, nesse princípio de transformação, é tanto anticorpo que você tem que tomar conta de salvar no meio do caminho, o esforço da transformação é muito grande, né? E ainda dependendo da cultura, maior ainda, né? É. Então, esse tem sido Tem, um caminho. tem duas perguntas que eu acho que é legal a gente falar. Uma do Mauro, né? Como fica a relação de poder em termos de priorizar, decidir, direcionar, e um modelo que se propõe trabalhar em células de forma autogerida, orgânica e mais colaborativa? Poder e colaboração andam juntos? Então, e aí já vou apontar para outra, que é do Léo. Então, o Leonardo está perguntando, fica em dúvida se o exemplo do Paraisópolis faz sentido porque envolve uma metodologia que nós aplicamos a algo que já acontece há muito tempo. Favelas e comunidades sempre estiveram à margem de qualquer postura institucional e sempre tiveram que se autogestionar. Também fiquei me perguntando se vocês comentaram o caso da Amazon monitorando os próprios funcionários enquanto algo bom ou enquanto um problema sério e grave. Então, eu vou só responder do que eu entendo para o Leonardo e aí a gente volta para essa do Mauro, tá? E, óbvio, você também, Isa, junto comigo, né? A questão do Paraisópolis não é nem que foi feita uma metodologia, né? Foi, até eu entendi, um processo um processo espontâneo, né? Que começou a acontecer e que a partir dali eles se organizaram. Não sei se foi alguém chegando com uma metodologia e apresentando para eles. E no caso da Amazon, inicialmente a Amazon queria perceber quanto as pessoas trabalhavam em rede ou não. Então eles estavam buscando monitorar esse trabalho também das pessoas, quem eles procuravam para uma rede de confiança, formal e informal.
Agora, daí a não ver que é algo muito crítico, eventualmente perigoso, ou que pode ser grave, sem dúvida, Edu, infelizmente, que no caso da Amazon não foi tão para o bem, foi produtividade apenas. Eles perceberam um desvio de deslocamento das pessoas no sistema logístico, onde não sim, existia e tudo mais. Então, e a maior parte desses gadgets e de sistema de monitoramento que a gente vai começar a ver a partir de agora, se o trabalho remoto for uma tendência por mais tempo, é nível de controle sobre produtividade. Ainda se você tem um chip na sua mão que vai dizer o seguinte para você: eu, empresa, estou com você e vou te ajudar você a cuidar da sua saúde, e se você tiver um nível de oxigenação abaixo de 96, cara, corre para o hospital, que pode ser uma defesa do seu organismo pulmonar e não vai morrer sim, disso, é um assunto. A outra coisa é, eticamente, o indivíduo sabe que ele está sendo monitorado, o indivíduo sabe que ele vai ser penalizado para mais ou para menos, o indivíduo sabe onde essa informação a respeito de onde ele anda, com quem ele fala, onde ele navega na net tá caminhando. Então, depende muito da ótica, você vai sempre ter os dois lados, né? Mas eu diria que esse excesso de monitoramento que a China já começou a aplicar desde o ano passado um ponto a ser discutido. preocupante, sim. Oi, gente, tudo bem? Oi, Isabel, oi, Edu. Oi, Eu disse o que eu disse com relação a Paraisópolis, não no sentido de que foi aplicada uma metodologia da autogestão que a própria comunidade fez, mas que vocês extraíram um exemplo disso através de um método, que é o método de incorporar essa forma de se autogestionar a uma lógica organizacional, empresarial. Foi uma pura metáfora, Léo. Não, sim, claro. Eu só fiquei me perguntando até onde essa metáfora faz sentido, porque, por exemplo, li uma notícia que no Rio de Janeiro o crime organizado agora está autogestionando a pandemia dentro das periferias. Então, eles estão fazendo o controle das pessoas ficarem em casa, etc., porque a polícia não fez isso absolutamente, não tem serviço de saúde disponível para essas pessoas. Então, um ótimo exemplo. Você pode, que assim, eu não sei se vocês estão acompanhando, a gente teve um amigo que, aliás, se conhece, né, Edu Paulinho também, que é o Alexandre Inandi, que ficou um tempo, nos últimos 2 anos, estudando empreendedorismo nas favelas, né. E a cada vez que a gente encontrava, e ele contava, às vezes até as pessoas não entendem o grau de valor e profundidade no empreendedorismo dessas comunidades. Então, eu acho que existe um lado positivo da história, que é como trazer essa competência quando ela tem que acontecer num sistema desse, que ele é muito rápido, né, numa situação de reação muito rápida, a partir de algumas coisas que já estão sendo desenvolvidas por ali, né? A outra coisa é o lado sombra da história, né? As mesmas comunidades com sistema de tráfico altamente controlador, né, que são anticorpos de um sistema mais livre e de valores, vamos dizer, aportados que se distinguam do crime. São essas mesmas pessoas que muitas vezes alimentam, trazem remédio, protegem as comunidades. Então, é um case. Ô, Léo, eu te falo o seguinte, se hoje eu tivesse que fazer uma tese de doutorado, muito possivelmente eu tentaria olhar os ecossistemas organizacionais comparando um pouco com a cultura brasileira nessa versão, porque realmente eu acho que a gente ainda tem muito que aprender com eles, do lado luz e no lado sombra também, né? Sim. E aí o que eu disse sobre o monitoramento, o caso da Amazon e tal, eu fiquei me perguntando isso porque às vezes mesmo essa boa intenção da ideia de monitoramento, de você chipar as pessoas para ter acesso aos dados, a pressão sanguínea, batimento cardíaco, nível de oxigenação da pessoa, etc. Às vezes não parece ser positivo, às vezes parece ser só mais uma maneira de administração controle, da vida, mais uma maneira de você controlar as pessoas e de mantê-las produtivamente o tempo inteiro trabalhando e gerando lucro. Claro. Por isso que eu estou muito de olho
no que vai acontecer com a profissão jurídica, né? Com esse caminho todo jurídico, porque a grande tendência nessa história é que a gente personalize cada vez mais, customize cada vez mais. Até onde eu abro o meu dado? Até onde eu libero essa informação para uso nesse assunto ou naquele assunto? Então, tudo isso está sendo, nesse momento, acelerado, porque ele não estava perturbando muita gente até então, a não ser na China, né? Num grau mais avançado. Agora esse negócio começa a espalhar, só que a gente não tem legislação, a gente não tem nada disso que está tão claramente disponível para a gente tomar decisão com muita consistência, né? Alguém aqui pergunta de setor público, é isso, né? Se puder responder para o Mauro antes, que é a questão do controle. Peraí. Cadê a pergunta do Mauro? Aqui, ó. Vou ler para você. Muitas mudanças no campo de relações de trabalho. Tá aqui. Como fica a relação de poder, priorizar, decidir, direcionar e o modelo que se propõe trabalhar em células de forma mais orgânica e colaborativa? Assim, olha, é o Mauro que perguntou. Oi, Mauro, tudo bom? É o Mauro da Atila, né? Mauro Guerreiro. Tudo bem? Ele é incrível, o pessoal se apaixonou por ele lá no cliente. Okay. É o seguinte, Mauro, sinceramente, para mim, o mais difícil, de novo, não está ao lado da arquitetura organizacional, não que não dê trabalho, juro por Deus que é um negócio que realmente parece, o Edu é engenheiro, parece desenhar um complexo, né, as arquiteturas organizacionais, mas eu acho que a primeira consciência, o primeiro impacto e a primeira versão aos novos modelos de ecossistema, que são todos independentes, é a consequência da pulverização do poder. É muito impressionante o feudalismo, né, instalado, e que às vezes é menos explícito ou mais explícito, mas o quanto alguns líderes efetivamente se incomodam de perder, vamos dizer, essas capacidades para essa atmosfera que é o ecossistema de dentro ou de fora, da onde vem. Aonde está o amor nessa história é incrível. Eu tenho assim presenciado cenas e vamos dizer, e situações, né, onde esses gestores choram por ver as pessoas crescendo e mostrando talentos que eles jamais imaginavam que essas pessoas tinham, porque é surpreendente. Na hora que você libera essas pessoas para elas contribuírem nesses filmes que começam, acabam e tudo mais, aquela versão lá hollywoodiana que a gente fala, né, com papéis diferentes, o gestor de verdade que trouxe aquele indivíduo, que desenvolveu em algum momento e que torce para que ele seja bem sucedido naquilo que ele tem de melhor, eu acho que é ali que o amor acontece. É um processo de generosidade, né? Acho que no processo anterior de escassez, onde eu estava, você não podia estar, né? Hoje, onde eu estou, você pode estar. São espaços que são compartilhados, né? São recursos que são compartilhados. E é interessante também essa sua pergunta, porque há muito tempo, assim, eu nem sei se antigamente eu ouvia falar sobre esse tema nas empresas, mas era um pouco pecado falar desse espaço de amor, né? Desse espaço de relações afetivas tão assim, afloradas, né? E que esse espaço da emoção e da cura e da angústia e da saúde mental são hoje novos espaços ocupados como parte de um princípio sistêmico muito importante, né? Que a gente olha quando fala de ecossistema. Obrigado. Dani, pode pôr na última tela para quem quiser também ter os links aí vou até colocar aqui também para quem quiser seguir a Isa ou a mim no LinkedIn e a Atma, LinkedIn, WhatsApp, etc. Nós temos, eu não sei, Isabel, eu ainda posso ficar um pouco mais, mas ao mesmo tempo a gente gosta de honrar aí mais ou menos o compromisso que a gente fez de mais ou menos 1h15. Então nós estamos meio que terminando. César está dizendo como esses novos modelos irão impactar a educação, que teve que se reinventar para apresentar aulas online, ter os pais como educadores de apoio. Cara, tem muita coisa que é profissão de educador, de professor, são as profissões que estão mais na ponta. É louco, porque se você olha
tem sites, né, que falam sobre empregos que não existirão no futuro. E dos dois lados, empregos mais garantidos e empregos mais prováveis de serem destruídos, tem uma profissão muito parecida de professor ou educador. Então, em alguma dimensão, o educador convencional, professor convencional tende a morrer. Do outro lado, o mundo pedirá cada vez mais educadores com novos skills, novas competências. E os pais estão sendo realmente chamados para isso, né? Para poder participar junto desse novo modelo muito mais colaborativo de estar em casa, participar da limpeza da casa, do almoço, lavar a louça, de cuidar dos filhos, de falar da escola, enfim. É realmente uma pressão que ninguém esperava e que pode, sim, associar bastante todos esses temas que a gente trouxe aqui, né? Então, Isa, se quiser comentar algo, também quem precisar ir saindo, super ok. Quem quiser ficar mais, é um prazer para a gente aqui também. Eu vejo os meus colegas, né, que são super experts, né, nesse tema de educação, e esses dias eu tenho lido assim alguns depoimentos de pais, né, e teve um que eu li ontem que eu fiquei realmente impactada. O pai dizendo o seguinte: eu joguei tudo pro ar. O meu filho estava fingindo que estava estudando, eu estava fingindo que eu estava ali ajudando o meu filho na lição, e aí a gente se colocou num outro espaço, num outro lugar. E aí a gente começou a estudar O Senhor dos Anéis. Né, por meio dos interesses e tudo mais, que eu acho que é muito o futuro das escolas. Não é porque isso acontece na Finlândia ou na Dinamarca, tudo mais, mas eu acho que alguns pais nesse momento estão perdendo uma chance valiosa de entender um pouco melhor os interesses, de entender um pouco mais onde aquele coração de conteúdo, de vontade de aprender, de curiosidade poderia levar aquela criança, que não necessariamente tem a ver com esses conteúdos tão formais, mas que cumprem uma missão tão ou mais importante nesse momento de mundo, que poderia gerar um significado para ela a ser levada pela vida Sim. toda. E se a gente olhar, né, Isa, a vocação como ela era vista antes, era assim, forçar a barra de encontrar naquela criança qual profissão antiga vai servir para ele. No mundo que a gente está vivendo, onde as profissões de daqui a 10 anos não tem nenhum curso superior hoje que enderece essa profissão, como é fazer essa conexão com o propósito, com o prazer, com o talento e o dom natural dessa criança, muito mais do que uma vocação profissional, laboral ou de função, né? Como é que esse arranjo vai acontecer, né? Eu diria assim, todo mundo torce para que quando fique doente seja um médico que atenda, né? Eu acho que tem algumas cadeiras, né? O médico, o dentista, o engenheiro, existem algumas camadas de trabalho e tudo mais que a gente precisa, né, dessa estrutura, ainda que isso tudo avance muito, né, amplie essa modernidade toda. Todo o resto e todo mesmo, na minha opinião, vai ser uma confecção, um armazenamento de capacidades que vão sendo adquiridas, construídas e autogeridas para que juntas sejam argumentos e repertórios suficientes para se exercer alguma contribuição a um dado projeto, né? Dito isso, hoje em dia eu sou muito contra a MBA de longo prazo, a graduações, depende da graduação, talvez nem seja importante. Microlearning. Talk, né? A gente chama Nano degrees, é outro talk inteiro, né? É um assunto Legal. Isa, eu quero realmente, em nome da Atma, agradecer muitíssimo a tua presença, a tua inspiração, o quanto você estuda e se antena e viaja, é muito legal. Agradecer a participação de todo mundo, de diversas redes, diversos backgrounds, e obviamente a gente não tinha e não tem a pretensão de esgotar em 1h30 um tema tão rico, onde ninguém sabe. O que a gente tem certeza, né, Isa, é que a gente não sabe o que vai acontecer e como vai ser, né? Então, muito grato a todos. Quem quiser abrir microfone para falar tchau também, é sempre muito prazeroso para nós escutar a voz de todo mundo enquanto vocês vão saindo. E lembrando que vai estar gravado
no YouTube, no canal da Atma, a partir de amanhã. Então, quem quiser passar esse talk para alguém, por favor, fique à vontade também. Edu, Quero ouvi-los. Diga, Nossa, Isa, você primeiro. agradecer, assim, né? Eu super honrada por ter você e ter toda a sua equipe, né? Que eu mega respeito. Eu sempre vejo que o pessoal está fazendo de longe, é tanta coisa linda, criativa, inovadora, né? Então, honradíssima de ter Mauro, o Max, Marisa, né? O Dani, né? Que a gente conheceu antes. Fã de vocês à distância, né? A Cris Pincerola, eu não sei nem como agradecer a Cris. Você vê? Cris, lá de Miami, Cris. Exatamente. Adorando estar aqui com vocês. Maravilhosa, Obrigado, queridíssima, gente. Essa mulher tem muito Isa. tive a oportunidade, aqui um privilégio mesmo poder encontrar.